Então, crianças, vamos continuar com a aula. A gente estava na página 66 e a gente vai para a página 67, tá ok? Na página 67, está dizendo o seguinte: os problemas a seguir são todos do cotidiano. Cotidiano é do nosso dia a dia, né? Então, vamos lá. Você vai pegar a sua idade que você tem hoje e a partir disso vai calcular aqui. Que ano na escola você estará fazendo quando estiver com 12 anos de idade? Que ano? Vai estar... Hoje você sabe que você está no primeiro ano. Então, você tem 6 anos aí, 5 ou 7. Então, no primeiro ano. E quando você tiver 12 anos? Em que ano da escola você vai estar? Então, você vai calcular aí, certo? Letra B. Ivan tem 8 laranjas. De quantas laranjas ele precisa para formar uma dúzia? Então, 8 laranjas ele tem. Ele quer chegar até a uma dúzia. Lembra quanto que vale uma dúzia? Então, 8 para chegar a uma dúzia. Quanto que ele precisa? Vai colocar a quantidade que falta, tá? Letra C. Jorge ganhou 6 bolinhas de gude e seu irmão tem 6. Então, o Jorge ganhou 6 bolinhas e o seu irmão tem 6 bolinhas. Quantas bolinhas de gude os dois têm juntos? Então, Jorge ganhou 6 e o irmão dele já tinha 6. Então, quantas bolinhas de gude ele precisa? Quantas bolinhas de gude há no total? Juntando os dois, né? Agora aqui, número 5. Pesquise produtos que são vendidos em dúzia. Escreva na linha a seguir. Depois elabore um problema do cotidiano envolvendo esses produtos e escreva a solução deles. Então, eu vou dar um exemplo aqui, certo? Daí, a partir desse exemplo, você vai criar um outro exemplo, tá? Um outro probleminha. Então, vamos lá. Pesquise produtos que são vendidos em dúzia. Então, você vai lá pesquisar que tipos de produto vende dúzia, né? Os botões, ovos. Quando você compra lá a embalagem lá com lápis, vem 6, vem 12. Produtos que a gente vende que vem em dúzia. Né? Então, você vai pesquisar e colocar, certo? Pronto, pesquisou, você vai escolher um desses produtos e criar um probleminha, tá? Então, vou dar o exemplo de um aqui. A gente vai criar um problema. Um bem simplesinho, que vocês criam bem simples também, tá? Para fazer um bolo, eu preciso de uma dúzia de laranjas. Mas eu só tenho 6. Quantas laranjas eu preciso para fazer essa receita? Então, eu já criei um problema aí, né? Então, daí você vai calcular, tal. Esse foi o que a professora fez. Aí você pode fazer com docinhos, com bombons, com ovos. Aí você pode criar o probleminha bem tranquilinho, tá? Então, terminando essa daqui, você vai para a página 68. Página 68. E nós temos aqui os números de 30 até o 39. Então, a gente foi trabalhando do 0, a gente trabalhou até o 10, do 10 a gente foi até o 19, 19 até o 29, e agora a gente vai trabalhar do 30 até o 39. Lembra que a gente trabalhou com aquelas barrinhas? Cada barrinha representa 10, né? Representa uma dezena, 10. Então, eu tenho aqui 10, 20, 30. 30 e 1. Aqui eu tenho 32. Aqui eu tenho 30, 33. E assim por diante. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Então, 39, não chega no 40, não. Agora, o que acontece aqui? 30 mais 1, 31.
Por isso que vocês, observando aqui os números, chegou no 30, aí você só pode seguir. Ah, eu não sei fazer do 30 até o 39. Gente, é bem facinho. Você coloca o 30 e o número 1, 31. 30 e o número 2, 32. Tá? Bem tranquilinho. Então, dá uma olhadinha, observa bem. Olha as dezenas, as unidades que ficaram. Partindo disso, a gente vai para a página 69, que tem atividade para a gente fazer. Na página 69 tem um quadro, né? Neste quadro está falando o seguinte: vamos continuar aprendendo novos números? Então, preencha a tabela com os números que faltam em ordem crescente. Ordem crescente significa que vai iniciar do zero e ela vai aumentar, vai crescer, certo? Então, 0, 1, relembrando, né, gente? Fazendo os números aqui, um em cada quadradinho. É bem importante, gente, que vocês façam os números bem certinho, bonitinho, porque vocês estão iniciando agora, escrita, tanto de letra e de números, então é importante que vocês aprendam já a fazer bonitinho, tá? Aí tem algumas perguntas sobre isso. Então, você preencheu o quadro certinho, aí você vai responder as questões abaixo. Então, tá falando o seguinte: quais números estão entre o 32 e o 36? Então, você vai colocar o número no 32 e colocar o número no 36. Aí, você colocou, aí você vai ver quais são os números que ficaram no meio. Então, seria esses três aqui, certo? Quais os números maiores que 34? Então, tem que ser maior que 34. Então, 34 é para estar aqui. 34. Então, quais são os maiores? Então, você vai pegar somente os maiores e colocar aqui os números. Gente, lembrando, fez o número, coloca um risquinho. Fez o número, coloca o risquinho para não misturar, tá? Quais os números formam dezenas exatas, tá? A professora vai pegar um lápis, só um pouquinho. Então, aqui, quais são as dezenas exatas? Dezenas exatas são os números redondos, tá, gente? 30 é um número exato, 31 não é uma dezena exata, tá? Então, quais são as dezenas exatas? Aqui o 10 é uma dezena exata, porque ele é 10 redondo, tá? O 11, professora, é uma dezena exata? Não é, tá? Então, quais são as dezenas exatas? Você vai colocar aqui. Aqui a professora falou na letra B, quais são os números maiores que 34? Então, aqui a gente tem 34, 35, tracinho, né? Lembrando que a professora falou do tracinho, tá bom? Sempre colocando para poder separar. E o número 2 está falando o seguinte: represente os números no quadro valor e lugar. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem o 36, 27 e o 10. 36, quantas dezenas são? Vou fazer a primeira, tá bom? Dezena é o que vem aqui, unidade é a última, tá? Então, eu tenho 6 unidades e 3 dezenas. Bem fácil, né? Essa atividade bem tranquila. Então, a professora vai encerrar essa daqui e a gente vai dando continuidade no próximo vídeo, tá bom?